Ok, então, pessoal, voltamos aqui falando um pouquinho dos estados das transações. A gente já falou dos estados das transações e o que eu quero colocar aqui com esse slide é que o SGBD ele deve manter uma lista de transações processadas com os seguintes estados: as transações ditas ativas, que são aquelas que são iniciadas, mas sem commit; as acabadas, ou seja, aquelas que já têm o commit desde o último checkpoint, quer dizer, antes do último checkpoint não interessa, mas desde o último checkpoint são importantes, e as transações abortadas também têm que ser armazenadas aí desde o último checkpoint. Feito isso, a gente vai fazer uma consideração sobre as transações abortadas, né? As transações ditas abortadas, elas têm que, se já geraram algum efeito no banco de dados, né, elas têm que ser desfeitas, né? Então, as transações elas têm que sofrer um rollback, que é basicamente que você está lá fazendo ali seus updates na base de dados dentro da transação e ela falha. Neste momento de falha, é necessário que todos os itens que foram atualizados dentro do banco de dados, eles voltem o valor anterior ao início da transação. Então, qualquer item de dado atualizado pela transação deve voltar ao seu valor anterior, né? O que pode acontecer aqui, né? Se alguma outra transação leu um valor escrito por essa transação que falhou, vai acontecer o que a gente chama de rollback em cascata. Então, veja, se uma transação T é desfeita e uma transação S leu algum dado atualizado por T, então ela tem que ser desfeita também e assim por diante. Só lembrando que a gente comentou sobre isso e verificamos que esse problema pode ser resolvido se utilizarmos um protocolo de bloqueio considerado aí severo, né? Ou seja, ele bloqueia todos os itens no início da transação e só libera aí os locks de leitura durante a execução da transação. Os locks de escrita ele só libera no final. Lembrando que tem ainda um outro protocolo de bloqueio chamado rigoroso, que não libera nenhum lock aí durante a transação. Então vejam. Dito isso, vamos para a figura para entender melhor o que acontece, né? Vejam aí, T1 falha e T1 escreveu B e T2 leu B. Então, T1 é desfeita por não ter alcançado o commit e T2 também vai ser desfeita porque leu um valor de B gravado por T1. E T3 simplesmente é refeita porque ela terminou com sucesso, né? Não teve nenhum problema aí na transação. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer uma questãozinha aqui do CESP 2009, na prova do TCU, né? Considerando as transações T1 e T2 apresentadas ao lado, na prova era acima, mas aqui está ao lado, julgue os itens subsequentes. Se, por alguma razão, a transação T1 for abortada, o requerimento de atomicidade implicará que também sejam abortadas as transações como T2, aquelas que igualmente tenham visto os resultados de T1, transações que tenham visto os writes dessas transações e assim por diante. Esse problema é conhecido como rollback em cascata. Pessoal, tá perfeito, né, pessoal? Tá extremamente correto aí essa assertiva aí do CESP. Não temos muito nem o que questionar sobre ela. O CESP às vezes faz questões com textos um pouco extensos, mas se você entender bem a teoria, você vai matando frase por frase e colocando aí o seu conhecimento de banco de dados em prática. Ok, pessoal? Vamos agora falar sobre recuperação com atualização adiada e recuperação com atualização imediata. A gente já falou um pouco sobre isso no início da aula e ali a gente estava apenas teorizando um pouco sobre o assunto. Aqui a gente vai ver como transações de forma concorrente se comportam quando ocorre uma recuperação com atualização adiada. Vejam, em um ambiente multiusuário, o protocolo depende do protocolo usado no controle de concorrência. E assumir o protocolo de duas fases com bloqueio antes do início da execução, guardando-se até o commit, certo? A gente vai assumir esse protocolo para facilitar a nossa explicação aqui, ok?
O procedimento, né, pessoal? A gente tem aqui que usar duas listas de transações, as transações acabadas desde o último checkpoint e as transações ativas, né? Aplicar a operação de redo a todas as operações de write item das transações acabadas no log, na ordem na qual elas foram gravadas. Vejam que o redo ela segue a ordem que foram gravadas, e as transações ativas e não acabadas serão simplesmente canceladas e devem ser ressubmetidas posteriormente. Num gráfico, pessoal, isso aqui ficaria basicamente assim. Vejam, temos o checkpoint. Nesse checkpoint, ele vai resolver a transação T1, então não vai ter nenhuma operação nem de redo, nem de cancelamento sobre essa transação T1. A gente tem as transações T2 e T3 que já terminaram, mas não tem nenhum checkpoint sobre elas, então a gente não garante que o commit foi feito com sucesso. Então a gente vai reexecutar essas duas transações, né? E as transações T4 e T5 ainda estavam sendo executadas durante o momento da falha, então elas são canceladas e ressubmetidas posteriormente, ok? Bom, a gente tem também aqui as vantagens e desvantagens dessa recuperação com atualização adiada, né? A desvantagem é que ela limita a execução concorrente das transações, porque itens ficam bloqueados até o commit da transação, já que a gente está considerando que utilizamos o bloqueio em duas fases e a gente só libera os bloqueios de write após o commit, ok, pessoal? Agora temos a vantagem que uma transação não grava as modificações no BD até o commit, logo uma transação nunca é desfeita por causa de falha. Então a gente não utiliza aqui aquela operação de undo, né? E uma transação nunca vai ler o valor de um item gravado por outra que ainda não foi acabada, porque os itens estão bloqueados. Ou seja, essa forma aqui que a gente está descrevendo, ela não ocorrerá rollback em cascata, ok, pessoal? Agora, vejam que a gente vai falar um pouquinho sobre a recuperação com atualização imediata. E aqui, pessoal, a gente tem dois algoritmos, né? O primeiro seria aquele que utiliza o undo no redo, que seria não refazer, se a técnica de recuperação garante que todas as atualizações gravadas no BD antes do commit, então não é necessário o redo, né? Se ela garante que as atualizações são gravadas no BD antes do commit, então não é necessário o redo. No caso do undo redo, se as modificações são gravadas em disco depois do commit da transação. Então, esse aqui seria o caso mais geral e o mais complexo de todos, ok? Então, vamos ver aqui em um ambiente multiusuário, como é que a gente descreve o protocolo para essa recuperação e atualização imediata? Assume-se que o log inclui checkpoints e o protocolo de concorrência como de duas fases. O procedimento é simples: usar duas listas, da mesma forma que o anterior, com as transações acabadas desde o último checkpoint e as transações ativas. Aplicar a operação de undo para todas as operações write item das transações ativas, ou seja, todas as transações que escreveram e não tiveram seu commit, na ordem inversa do log. Veja que o undo é sempre na ordem inversa das suas gravações no log, e aplicar o redo para todas as operações de write de transações acabadas na ordem que foram gravadas no log. Vejam que essa aqui seria o procedimento para o redo undo, né, pessoal? Então, basicamente, a gente tem aqui uma demonstração gráfica do que aconteceria. Neste primeiro caso, que seria o redo undo, a gente tem aqui as operações de write precisam ser refeitas, e as transações que falharam, que estavam em andamento durante a falha, no momento da falha, elas são desfeitas e ressubmetidas, ok? Então, elas são desfeitas porque elas precisam retornar os itens de dados que sofreram escrita ao seu estado anterior, e elas são ressubmetidas para que possam, de fato, repercutir a sua ação no banco de dados. A gente tem também aqui, né, pessoal, a operação de
no redo undo, né? Seria você não precisar escrever novamente as operações de write, porque neste caso específico, a gente sabe que a técnica de recuperação garante que todas as atualizações são gravadas no BD antes do commit da transação. Então, a gente sabe que como aqui ela já deu commit, ou seja, o commit já aparece no log, então todas as atualizações de fato já foram aí gravadas no BD, então elas não precisam ser refeitas e as transações T4 e T5, da mesma forma que a anterior, elas precisam ser desfeitas e serão ressubmetidas posteriormente, ok? Visto essa pequena visão aí da recuperação atualizada e da recuperação imediata, agora a gente vai falar sobre uma visão geral do algoritmo de Aires, né, pessoal? A gente sabe que esse algoritmo é bem específico, ele só tem no livro do Navate alguma definição sobre ele, e a gente tentou fazer aqui um pequeno resumo para você que está estudando aí. A FCC de vez em quando cobra os termos e algumas definições do algoritmo de Aires, então a gente achou importante colocar ele aqui na aula. É um pequeno resumo, não é o paper original que define o modelo e detalha a sua prática, mas é uma visão geral e que você consegue acertar as questões da FCC sobre esse assunto. Vejam lá, o algoritmo de Aires é um algoritmo de recuperação que é projetado para trabalhar com a abordagem de roubar e não forçar. Vejam que a gente falou sobre essas duas palavras aí durante aquela definição lá de logs de roubado e não roubado e de forçado e não forçado. Então, se tiver alguma dúvida, volte lá no slide e veja novamente a definição. E esse algoritmo ele está baseado aí em três conceitos, pessoal. No registro adiantado no log, já falamos sobre isso, né? A gente sabe que ele vai aí escrever antecipadamente, ou seja, antes de gravar na base de dados as informações no log, né? Ele tem aqui a repetição de histórico durante o refazer. O que isso significa, né? Significa aí que o Aires ele relê todas as ações tomadas pelo sistema de banco de dados antes da queda para reconstruir aí o seu estado quando ocorreu a queda, né? E as transações que não foram efetivadas em tempo de queda são consideradas transações ativas, né? Elas são desfeitas aí durante a repetição aí do histórico, né? Então, a gente vai desfazer todas essas transações aí que não tem os itens que ela modificou registrados aí na base de dados. Outra informação relevante é que ele faz mudanças do log durante o desfazer. O que significa isso? Ele evita que, se durante a recuperação ocorrer uma nova falha, ele não vai desfazer operações já desfeitas. Então, no caso de uma falha, ele vai reiniciar do ponto onde ele parou na mudança aí do log. Então, ele vai fazendo as alterações necessárias e vai atualizando o log. E então, se cair novamente, logicamente, ele vai voltar do ponto onde ele parou. Isso aí são conceitos importantes do algoritmo do Aires. O algoritmo ele é basicamente feito aí, executado em três fases, né? Quando o gerenciador de recuperação é invocado, após uma falha, o reinício ele se procede, ele é executado basicamente em três fases. A primeira fase, que é chamada fase de análise, que ele identifica páginas sujas no buffer e transações ativas no momento aí da falha. Aqui é importante fazer algumas considerações, né? O algoritmo de Aires, ele trabalha com algumas tabelas adicionais que são armazenadas no log durante o checkpoint. Basicamente, é a tabela de página lixo e a tabela de transações. E essas duas tabelas elas vão contribuir aí para o Aires na hora da recuperação, fornecendo informações para que ele possa executar de maneira correta essa recuperação, ok? Bom, então, na primeira fase, ele basicamente, como falamos, identifica páginas sujas no buffer e transações ativas no momento da falha, que está lá registrado naquelas duas tabelas que acabamos de comentar. Então, será determinado o ponto onde começam as operações de redo. E
logicamente, neste momento ele vai reconstruir as tabelas que a gente comentou, a tabela página lixo e a tabela de transações. A partir desse momento, ele passa para a segunda fase, que seria a fase do refazer, onde ele repete todas as ações, começando do ponto apropriado do login e restaura o estado da base de dados idêntico ao momento da falha. Então, a partir daí, nós estamos posicionados no estado onde temos as mesmas informações que teríamos durante a falha. Agora, claro, nós vamos ter informações aí que elas foram armazenadas, mas que elas não são de fato transações acabadas, então elas precisam ser desfeitas. Então, a terceira fase seria a fase do desfazer, que desfaz todas as transações que não realizaram commit, de forma que a base de dados reflita apenas transações que realizaram commit e, portanto, sejam consistentes, né? Algumas informações a mais sobre o Eris é que ele precisa dessas informações para fazer a recuperação, as informações do log, da tabela de transações e da tabela de página lixo. A gente sabe também que duas tabelas são mantidas pelo gerenciador de transações e gravadas no log durante o checkpoint. Essas duas tabelas aí, elas são mantidas lá pelo gerenciador do SGBD, ok? E a gente tem aqui, cada registro ele vai ter um número de sequência de log, que seria o Log Sequence Number, LSN, e o Eris utiliza aí a ideia do Fuzzy Checkpoint, né? Só informação, do jeito que a FCC gosta de jogar umas coisas assim, que tem um nome bonito, é capaz dela perguntar se o Eris usa o Fuzzy Checkpoint ou não. Você aí já tem conhecimento a respeito dessa informação. Agora vamos aqui, pessoal, a um exemplo bem simples do algoritmo de Eris que está lá no livro do Navate. A gente vai dar uma passada sobre ele aqui, apenas para entender como é que aquelas fases ali elas são executadas, né? Bom, primeiramente, uma vez que o checkpoint tenha ocorrido, o endereço do registro associado ao begin checkpoint será recuperado. Então, aconteceu uma falha, né? E a gente descobriu que a localização do checkpoint é 4, né? Então, a gente tem aqui, ó, o begin checkpoint e o end checkpoint. Então, a fase de análise inicia-se nesse ponto, na posição 4, e o registro end checkpoint deverá conter a tabela de transações e a tabela de páginas sujas, conforme a figura indica, né? Então, veja, neste ponto aqui, você vai conseguir obter essas duas informações aqui, que seria a tabela de transações e a tabela de páginas sujas. Neste momento aqui, vejam que T1 está já com seu status de commit e o último log sequence number dele é 3 e o T2 está em andamento e o último sequence number dele é 2. A gente tem a tabela de páginas sujas, que são os updates que foram feitos aqui no banco, que seria C, que está no log sequence number 1 e B, que está no log sequence number 2, né? Então, visto isso, ele recuperou essas duas tabelas, ele vai continuar a leitura do log e, a partir dessa leitura, ele vai atualizar aí a tabela de transações com os novos registros baseados na leitura do log. Então, vamos lá. Ele vai ver aqui que a transação T3 ela vai fazer um update em A. Então, vejam, ele vai lançar um novo registro na tabela de transações, para a transação T3 dizer que ela está em andamento, e vai armazenar na tabela de página suja uma referência aí para o A, né? Que seria onde essa transação está fazendo aí um update, né? Depois, ele vai continuar a leitura, né? Depois que o registro E8 é analisado, veja que aqui ele tem um commit aí para a transação T2. Então, ele vai atualizar aqui a tabela de transação e dizer que o T2 está no estágio de commit, né? Então, com isso, termina a fase de análise. Ele já terminou aí
toda a sua leitura, então ele começa a segunda fase, que seria a fase do redo, ou a fase do refazer. Então, encerrada a fase de análise, a gente vai ter essas duas tabelas aqui dessa forma, né, que seria a tabela de transação e a tabela de páginas sujas. Então, ele vai pegar o menor valor para o log sequence number, que seria o 1, e vai reiniciar ou vai executar operações de redo em todas as transações que fizeram update na base de dados a partir dele. Então, ele vai dar o redo nas transações 1, 2, 6 e 7, que foram todas as que fizeram update. Quando terminar de reexecutar todas essas atualizações, ele vai passar para a próxima fase, que seria a fase de undo. E para a fase de undo, o que ele faz? Ele vai verificar na tabela de transações quais são as transações que estão em processamento ou in progress. Neste caso, ele vai passar no log de trás para frente, no sentido inverso, e vai dando um undo em todos os updates que foram feitos por essas transações. Então, basicamente, ele vai vir aqui no item 6 do LSN e vai dar um undo nesse item, visto que a transação T3 ainda não sofreu o commit, logo ela será desfeita ou sofrerá o undo. Neste caso, terminando a fase 3, termina o algoritmo aí do ERIS e está aí resolvido. O estado do nosso banco de dados agora está devidamente consistente. Bom, visto isso, vamos fazer uma pequena questãozinha aqui da FCC falando sobre esse algoritmo. Vejam, tratando-se do algoritmo de ERIS, quando o gerenciador de recuperação é invocado após uma falha, o reinício se procede em fases. A identificação das páginas sujas no buffer pool e das transações ativas no momento da falha pertence à fase de... Bom, pessoal, se você conheceu o algoritmo, a gente vai lembrar que existe a fase de análise, a fase de redo e a fase de undo. No caso, essas operações fazem parte da fase de análise, que está aí na nossa letra D, que é a nossa resposta feliz, né, pessoal? Então, visto isso, uma questãozinha simples sobre o algoritmo deles, a gente vai fazer várias questões sobre esses assuntos. Já já a gente vai ter aí mais umas 20 ou 30 questões desse assunto. A gente está tentando fazer o módulo com teoria e exercício juntos para que você possa treinar bastante seu conhecimento e verificar de fato se você aprendeu aí esse assunto. Então, a gente vai passar aqui para o nosso último slide, lembrando que a resposta está aí na nossa letra D, e já já a gente vem com mais questões aí passando sobre todo esse assunto aí de gerenciamento de transação, controle de concorrência e recuperação após falha. Vamos lá para backup e recuperação após falhas catastróficas. Pessoal, a gente falou que poderia acontecer, né? Por exemplo, uma pane no disco. Então, a principal técnica neste caso seria o backup do banco de dados, que seria uma cópia periódica do banco de dados e do log em outro meio de armazenamento. Fitas, por exemplo, né? Ou você tem replicação aí do banco de dados, também é uma opção de você ter esse controle de falhas catastróficas, certo? É necessário backup do log para não perder as transações efetuadas desde o último checkpoint. Então, vejam aí a importância do log nesse momento, né? Se a gente tem checkpoints muito esparsos, a gente provavelmente vai perder uma boa quantidade de dados aí da nossa base. O log é inicializado após cada operação de backup, logo para recuperar após uma falha no disco. O BD é recriado a partir do último backup e, em seguida, os efeitos de todas as transações comitadas cujas operações foram gravadas no log são reconstruídos. Então, você vai ter ali até o último registro gravado no log, a gente vai ter aí um banco de dados consistente até aquele ponto. Então, visto isso, a gente acaba aí o assunto teórico dessa matéria. A gente passou sobre o assunto de transação, controle de concorrência e recuperação após falha.
de forma bem completa e bem tranquila. Eu espero que tenha ficado bem claro. Lembrando que qualquer dúvida você pode mandar para o meu e-mail. E agora a gente vai para questões por bancas. Vamos fazer questões do CESP, SESGRAN-Rio, FCC, ESAF e FGV. Mas isso será depois do nosso pequeno intervalo.